galera, eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchachos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então vou fazer um videozinho hoje aqui de exercícios dos pretéritos do indicativo na língua espanhola. Lembrando que eu já fiz um vídeo falando sobre os pretéritos da língua espanhola, do modo indicativo, né, também. Vou deixar aqui no card para vocês poderem acompanhar e estudar um pouquinho e compreender um pouco da teoria antes de vocês assistirem esse vídeo aqui sobre exercícios. Mas também, se quiser acompanhar aqui esse vídeo de exercícios, tentar entender, tentar resolver junto e depois assistir o de teoria sobre os pretéritos, fique à vontade. Mas antes da gente ir lá para os exercícios, se você gostar desse vídeo, dá uma curtida. Se você ainda não me segue, clica no botão vermelho aqui embaixo para ativar e ativa o sininho, né, para você ser notificado de vídeos novos. Se você não me segue lá nas outras redes sociais, vou deixar aqui na descrição o link para você ir para as outras redes. E é isso aí. Ficou com alguma dúvida, pergunta. Se você não entender aqui as minhas explicações, deixe alguma pergunta, deixe sugestões para próximos vídeos também. E mande também para seus amigos, se você achar que esse vídeo vai ajudar alguém que está estudando língua espanhola, manda para essa pessoa também. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui dos exercícios dos pretéritos em língua espanhola. Então vamos aqui para os exercícios de pretérito. Lembrando que eu estou fazendo exercícios apenas do pretérito do modo indicativo no espanhol, porque foi relacionado, né, ao vídeo que eu já fiz a parte da teoria. Então, subjuntivo vai ficar para outro momento, senão é muito extenso, tá? São alguns exercícios. Esse primeiro, na verdade, só mostrando uma imagem, isso que é uma questão que caiu já em vestibular, caiu no Enem. Eu já vi no Enem, mas eu acho que tem mais vestibular que já usou a mesma questão. Agora eu não me recordo. Mas aqui de onde eu tirei a imagem. Aqui está relacionado também a um outro conteúdo que eu já fiz muitos vídeos no canal, que é dos verbos de câmbio. Verbos de câmbio, tanto parte teoria quanto exercício, o verbo poner-se. Então olha aqui, ó. No supe que poner-me e me puse feliz. No português seria, eu não soube o que me vestir, não soube o que colocar e mesmo assim eu fiquei feliz, né? Beleza. Esse, ó, não soube, no supe, no português a gente chama de pretérito perfeito do indicativo. No espanhol, pretérito indefinido do indicativo, no supe. E o puse, né, me puse, do verbo poner-me, poner-se, claro, poner-me porque é a primeira pessoa, só para saber disso. Mas para entender aqui a questão também da interpretação, vamos lá. Nesse grafite realizado por um grupo que faz intervenções artísticas na cidade de Lima, né, capital do Peru, há um jogo de palavras com o verbo poner. Na primeira ocorrência, o verbo equivale a vestir uma roupa. Já na segunda indica início de ação, mudança de estado, conclusão de ideias, simultaneidade de fatos, continuidade de processo. É uma questão relativamente simples, né? No Enem tem bastante questão nesse nível. Aqui, como que eu... Ó, no supe que poner-me e me puse feliz. Claro, é uma questão de estado. É como eu me senti, mesmo sem saber o que me vestir. Eu vesti alguma coisa, qualquer coisa, sei lá, e mesmo assim eu fiquei feliz. Então, a letra B, mudança de estado. Tá? Uma questão bem estilo cara do Enem. Alguns vestibulares até fazem algo semelhante, mas o Enem é bem específico, bem certinho, bem do tipo, né? Agora eu preparei umas questões, a partir do diálogo a gente vai identificar. Se você assistiu meu vídeo lá de parte teórica de pretéritos no espanhol, eu falei de todos esses aqui, tá bom? Qual é o tempo e modo verbal usado em el diálogo? Modo todos é indicativo, tá? Acabei colocando aqui só para sempre lembrar de questão por questão. Que passou? Juan no vino a fiesta. Mi vecino viajó ayer e me dejó su llave. Veja, que passou? Tá aqui o verbo, até destacar. Juan no vino a la fiesta. Mi vecino viajó ayer e me dejó su llave. Veja, todos os verbos estão no mesmo tempo e modo verbal. No português, seria o pretérito perfeito, aquela ação passada, que foi concluída, foi finalizada. O que aconteceu? Ele não veio, viajou, deixou. Aconteceu, passou, acabou. Pretérito perfeito. No espanhol, esse mais semelhante ao pretérito perfeito, a gente chama de pretérito indefinido, tá? Beleza? Indicativo porque todos são. Indicativo. Todos os exemplos de hoje. Vou até copiar aqui, porque depois eu jogo em todos ali para baixo também.
Entenderam? Qualquer coisa, pergunta aí, se ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário do vídeo. Legal. Agora veja só. Qual é o tempo e modo verbal usado em el diálogo? Quando era niño, yo iba siempre los domingos a la casa de mi abuela. Ó, aqui eu fiz uma coisa que muita gente ia se confundir. Era passado, né? Um passado que acontecia de uma maneira prolongada. Mesma lógica do português. Pretérito imperfeito de indicativo. Deixa eu fazer assim. Agora, uma coisa que eu coloquei aqui e só fui perceber agora. Já vou falar. Eu falei que não ia colocar, acabei colocando. Vou ter que colocar isso aqui, ó. Iba. No português também. Iba. Sabe o que eu vou fazer? Para não confundir, deixa assim. Esquece desse verbo, não vou falar dele, porque senão vai confundir a galera. Onde que eu posso riscar? Deixa assim, só vou deixar desse jeito, tá? Vou deixar para outro vídeo, mas só para entender que isso aqui não é o imperfeito do indicativo. Próximo. Qual é o tempo e modo verbal usado em el diálogo? Yo he hecho muitas atividades todos os fines de semana. Ó, veja uma coisa. Eu expliquei lá no vídeo de conteúdo. Quando eu tenho o presente do verbo haber, yo he, tu has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han, mais o particípio do verbo, que é o principal, hecho vem do verbo hacer, né? No português fazer. Agora, por que é hecho? Por que o particípio do verbo não está terminado em ado e ido? Se lá eu expliquei que no português e no espanhol os particípios são terminados iguais, porque esse é um verbo irregular. Mas toda vez que eu tenho o verbo haber no presente mais o particípio do outro verbo, esse pretérito é pretérito perfeito. Pretérito perfeito. E aqui no caso, como a gente está falando de indicativo, pretérito perfeito é que está em português, daí ele está querendo corrigir para o português, mas em espanhol é perfeito, tá? Então, o pretérito perfeito do português é eu fiz. Em espanhol, yo hice seria pretérito indefinido, como eu expliquei lá no exercício 2. O pretérito perfeito do espanhol, ele sempre tem que ter o presente do verbo haver mais o particípio, tá? Vamos lá para a questão 5, que é a última. Qual é o tempo e modo verbal? Parará, parará. Quando tu me llamaste por teléfono, yo já iba salido. Tá. Aqui tem um llamaste, tá? O llamaste é o pretérito... já vou marcar aqui também, tá? Já que eu coloquei aqui, eu quero falar desse verbo aqui, o que está por último. Mas tudo bem. Vamos fazer assim, ó. Llamaste é um que eu já falei hoje. Pretérito indefinido do indicativo, tá? Por que eu sei disso? Porque é aquele passado que aconteceu quando você me chamou. O pretérito perfeito no português, indefinido no espanhol. Agora, quando eu tenho había salido, ó, parecido com uma coisa que eu falei agora há pouco. Eu tenho o verbo haber e eu tenho o verbo no particípio, terminado em ado e ido. Beleza. Eu falei na questão 4, quando eu tenho o verbo haber no presente e mais o particípio, o pretérito perfeito do espanhol. Porque é uma ação aqui contínua, né, que deu continuidade no presente. Por isso que é o pretérito perfeito que eu uso e não o indefinido. Isso eu explico lá na parte teórica. Agora aqui na questão 5, olha o que eu tenho aqui no final. Eu não tenho o verbo haber no presente. Eu tenho o verbo haber no pretérito imperfeito. Havia. Quando eu tenho daí o verbo haber no pretérito imperfeito, mais o particípio do verbo, quando são regulares eles terminam em ado e ido, que é o caso aqui, né, ado e ido. O verbo salir, né, salido, beber, bebido, cantar, cantado, veja, são regulares. Quando eu tenho essa junção, é o mais que perfeito do espanhol, é o passado do passado. Como é que eu chamo o mais que perfeito? Pretérito pluscuamperfecto. Dios santo, professor. Esse é o nome do negócio.
Então, o mais que perfeito do espanhol, que é o passado do passado, é chamado de pluscuamperfecto. Essa palavra aqui, ó, vem do latim, tá? Então, olha lá. Quando você me ligou pelo telefone, quando você me ligou, eu já tinha saído. Quer dizer, você me ligou, eu já tinha saído. É uma ação anterior a você ter me ligado. É o passado do passado. Aí a junção, então, é o pretérito imperfeito do verbo haver mais o particípio. Legal? Terminou? Qualquer dúvida, como eu sei que é um assunto um pouquinho complexo, né? Você tem que entender a lógica da utilização dos verbos. Se há qualquer dúvida aí, deixe nos comentários me perguntando. Valeu! E é isso aí, percebam que a lógica é muito semelhante à língua portuguesa. Eu falei aqui de 4 pretéritos, os pretéritos do modo indicativo, né? Falei, como eu falei já, tem vídeo de teoria sobre os pretéritos, esse aqui é o vídeo de atividades. Então, no modo indicativo, relembrando, eu falei de 4 pretéritos, né? Falei do pretérito indefinido, que é equivalente ao nosso pretérito perfeito. Falei do pretérito perfeito na língua espanhola, perceba, é perfeito, é composto. Ele tem 2 verbos, o haver no presente mais o particípio. Falei do pretérito imperfeito, que é aquela ação passada contínua, ela não foi pontual e acabou. É a mesma coisa que no português, o imperfeito. E falei do pluscuamperfecto, que é o mais que perfeito, é o passado do passado. Ficou com dúvida em algum dos 4? Ficou com dúvida em todos os 4? Ou em um ou mais deles? Pergunta aí nos comentários para eu possa explicar. Tenta criar frases aí para ver se você consegue, se você conseguiu entender certinho. E aí deixa sugestões aí também para os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Um abraço.